Rhinemis rufips é uma espécie de tartaruga da família Chelidae. É a única espécie descrita para o gênero Rhinemis. Pode ser encontrada no Brasil e Colômbia. Estado de conservação NT, ameaçado. Classificação científica: domínio: Eucariota, reino; Animalia, filó; Chordata, classe; Reptilia, ordem; Testudines, subordem; Pleurodira, família; Chelidae, subfamília; Cheilinae, gênero; Rhinemis, Wagler, 1830. Espécies: R. rufips, também conhecido como cágado vermelho. Esta é uma espécie aquática que habita riachos florestados de águas negras, onde há uma copa fechada, na região amazônica. Seus nomes populares são: lalá, Brasil; achiote, tortuga roja, Colômbia; rede Amazon Sidenecker de Turclé, países de língua inglesa. 7. Segundo estudos, o cágado vermelho pode ser a espécie de tartaruga mais abundante da América do Sul. 8. Seu nome científico rufips vem do latim, que significa pé vermelho, rufus vermelho e pés pé, em homenagem à coloração característica de seus pés e pescoço. Essa espécie pertence à subordem Pleurodira, visto que ao esconder a cabeça no casco, ela dobra o pescoço lateralmente ao corpo. Taxonomia: a primeira descrição da espécie foi feita pelo naturalista Johann Baptist von Spix em 1824, que concedeu-lhe o nome Emis rufips. Em 1981, o zoólogo Paulo Emílio Vanzolini considerou Emis rufips como sinônimo de Primops rufips. Ao longo dos anos, essa espécie foi colocada em 5 gêneros diferentes: Chelis chelos, Rhinemis, Hydraspis, Platemis, and Primops, e foi somente em 2001 que essa espécie foi colocada no gênero dos Rhinemis pelo herpetólogo William P. McCord em seu trabalho sobre taxonomia de Testudines. Descrição: são quelônios relativamente pequenos, com as fêmeas medindo entre 20 cm a 27 cm e os machos entre 160 cm a 230 cm de comprimento total do corpo. 10 apresentam uma coloração vermelha ou rosada na cabeça e nas patas, sendo que as patas posteriores, a superfície superior das pernas e a superfície dorsal do pescoço são mais escuras do que as outras partes moles do corpo. 7. A carapaça tem um formato ovalado e é alta com uma quilha central. Quanto à coloração, ela é marrom brilhante em juvenis e marrom escura em adultos. Na cabeça é possível observar 3 listras pretas que se originam no nariz e vão até o pescoço, sendo que 2 delas passam pelos olhos e uma entre os olhos. O plastrão, parte ventral do caso dessa espécie, é amarelo claro e apresenta um maior estreitamento na região posterior. É possível observar anéis de crescimento distintos nos juvenis. Em contrapartida, os indivíduos adultos possuem somente 7 anéis espaçados no centro dos escudos. As patas traseiras e dianteiras são espalmadas com membranas interdigitais. Distribuição e habitat: essa espécie aquática é encontrada na bacia amazônica, no Brasil, Colômbia e possivelmente na Venezuela. No Brasil, essa espécie pode ser encontrada em toda a bacia do Rio Negro e nos afluentes Trombetas e Tocantins. Na Colômbia são encontrados nas bacias dos rios Apáporis, Valpes, Pira, Paraná e Papuri. Pequeno córrego raso e relativamente frio, de águas negras e de do céu fechado, na reserva do Utque, Amazonas, Brasil, habitat típico para Rhinemis rufips. Distribuição de Rhinemis rufips na bacia amazônica do norte da América do Sul, incluindo Brasil, Colômbia e possivelmente Venezuela. Linhas roxas: limites que delimitam as principais bacias hidrográficas, compartimentos de unidades hidrológicas de nível 3, UPS. Pontos vermelhos: registros de ocorrência em museus e literatura de populações nativas com base em Iverson, 1992, mais dados mais recentes e dos autores. Sombreamento verde: distribuição nativa projetada. Esses cágados preferem riachos florestados de águas negras, em que há uma copa fechada, com baixa incidência de luz. São animais de hábitos noturnos e que raramente saem da água. Habitam córregos e rios pequenos, pouco profundos, bem preservados, com água corrente e com a temperatura da água por volta 26 graus Celsius. Entretanto, já foram registrados alguns desses animais em águas claras e em lagos e igarapés de água branca.
São encontradas na maior parte do tempo forrageando, alimentando, no fundo do riacho ou escondido entre os substratos de folhas em decomposição. Ocupam uma área entre 1 e 2 km lineares no igarapé onde habitam. A densidade estimada varia de 6,8 a 9,2 indivíduos/km210 e comumente são capturados 4 a 6 cágados juntos, provavelmente devido à oferta de comida fresca ou de atividades reprodutivas. Ecologia e comportamento. Dieta. São onívoros, tendo como principal fonte de alimento pequenos crustáceos, camarão e caranguejos, e outros vertebrados, como lagartos, anfíbios e peixes. Contudo, também se alimentam de frutos e sementes de palmeiras de açaí do gênero Euterpe, Pachyrubambo, gênero Iriartea e Paxiúba do gênero Socratea que caem na água. Reprodução. Não se sabe exatamente sobre a reprodução dessa espécie. Contudo, sabe-se que a fêmea atinge sua maturidade sexual por volta dos 6 a 10 anos de idade. O período de desova no Brasil é estimado a ocorrer no fim da estação chuvosa, entre março a junho. Já na Colômbia, o período reprodutivo pode acontecer 2 vezes ao ano, entre julho a setembro e dezembro a fevereiro. As fêmeas depositam de 3 a 8 ovos a cada estação reprodutiva, sendo que elas podem ter 1 ou 2 desovas durante esse período. 10 dos ovos são levemente elípticos, medindo cerca de 41, 47 mm x 38, 42 mm e pesando entre 32, 5 a 34, 5 G7. Não há registros de ninhos feitos ao longo do banco de areia das margens de igarapés onde esses animais são encontrados. Assim, acredita-se que esses ovos sejam depositados embaixo da terra em plataformas. Dimorfismo sexual. As fêmeas são maiores que os machos, estes por sua vez, possuem uma cauda mais larga e comprida. Além de que, o plastrão dos machos é levemente mais côncavo e a abertura do escudo anal é mais triangular e profunda. Porque não conseguem manter elas em cativeiro. Menday, 1975, Pritchard, 1979, Angela Marie Menday, 1982, apresentaram dificuldade em manter animais dessa espécie em cativeiro. Uma das dificuldades encontradas foi a presença de fungos e bactérias nos cascos de alguns animais capturados em campo que passaram a infectar os demais cágados coletados. Apesar de animais coletados na região de Manaus não apresentarem esse problema, alguns pesquisadores relatam que é difícil encontrar a temperatura ideal para manter os cágados em cativeiro, visto que apesar de serem espécies neotropicais, a temperatura do local onde elas se encontram não ultrapassa 26 graus Celsius. Conservação. O cágado vermelho é sensível ao avanço da urbanização das áreas de florestas, ao desmatamento e à poluição das águas dos igarapés onde habitam. Na Colômbia, sua carne é apreciada pelos povos nativos da região, o que por sua vez não ocorre em território brasileiro. A espécie é protegida no Brasil e pode ser encontrada em áreas de conservação, como o Parque Nacional do Jauá, Reserva Florestal Adolfo Duque, e Reserva do Rio Trombetas, 8. Diferentemente do Brasil, em que essa espécie está fora da lista de espécies ameaçadas, na Colômbia estes animais estão na lista vermelha de vulnerabilidade 8, visto que a sua população tem diminuído ao longo dos anos. Apesar disso, essa espécie saiu da lista vermelha de animais quase ameaçados de extinção da UINCN, União Internacional para a Conservação da Natureza, na qual estava desde 1996, em 2011. Na Colômbia, os cágados vermelhos são encontrados no rio Puré, Cauinari e no Parque Nacional Iagugé-Apáporis.